O programa Frequência Natural é uma produção da sociedade civil para a Frecaneca FM, a rádio pública do Recife. Programa Frequência Natural, o espaço de debate da agroecologia aqui na rádio Frecaneca. Fala galera, tá começando o programa Frequência Natural. Eu sou a Lara e estaremos juntos mais uma vez, construindo debates sobre diversos assuntos da agroecologia, aqui na Frecaneca FM. Salve, salve ouvintes, sou Pedro Saldanha, hoje o programa está muito especial. Muitas pessoas que estão revolucionando o direito ao acesso à saúde pelas plantas ancestrais. É isso aí, minha gente. Saudações a todos e todas que nos acompanham. Eu sou Renan Jamaica e hoje o tema da conversa vai ser a maconha. Vamos receber a irmã Rose, do coletivo Mães Independentes, primeira organização pernambucana a conseguir permissão de cultivo domiciliar de um remédio tão poderoso. Renan, vai rolar também um bate-papo com a Érica Santos, advogada da Rede Reforma, uma rede jurídica com estudo e atuação finíssima pela reforma política de drogas. Sem falar na coluna especial preparada por Fran Silva, militante e antiproibicionista. Isso mesmo, Salda. E claro que hoje não vai faltar nosso maravilhoso momento punk, né, com o Thiago França, a dica audiovisual da semana e aquela seleção musical tão querida. E para começar, eu queria convidar todas e todos a pensar no tempo. Na verdade, a pensar na história como um conceito de memória que nos acompanha por milênios, de longa duração. Existe um tempo muito antigo, que inclusive nem existe mais. O que resta são só as representações das memórias desses tempos. É até difícil para a nossa imaginação chegar tão distante às vezes. Uma das muitas representações dessas memórias são documentos escritos que servem como indícios de um passado, porém, estão associadas a contextos específicos. E falando da maconha, a maior parte dessa história não está escrita. Ela está falada, ela está contada na oralidade e, mais ainda, está impressa na paisagem e na natureza. A arqueologia traz um conceito sobre o manejo da paisagem, como práticas que persistiram durante muitos desses tempos falados e não escritos, principalmente no que diz respeito aos elementos da natureza, como as medicinas, frutas, raízes, etc., que há milênios são manejados pela humanidade. Foi uma das primeiras plantas domesticadas pela espécie humana. Uma planta do deserto que há muito tempo já foi uma floresta tropical, como a savana e o deserto do Saara. É possível que espécies ancestrais do cânhamo possam nos acompanhar desde quando descemos das árvores, nos processos de transporte do fogo. Tudo isso ainda é pouquíssimo estudado. A arqueologia e a história foram criando hipóteses a partir de indícios que apareceram, até porque estamos falando de um passado milenar, de até 100 mil anos. As medicinas fazem parte da nossa trajetória e em cada lugar é usado o que a natureza permite. Só que a construção histórica de negação e associação ao racismo surge a partir de uma história de uma ciência racista, que criou esse lugar de ocupação no corpo de quem utiliza maconha ou qualquer outra medicina. E antes da gente seguir para a nossa entrevista de hoje aqui no Frequência Natural, a gente vai ficar com a colaboração especial de Marcos Tadeu Tupinambá. Ele é historiador e arqueólogo lá de São Luís do Maranhão e também é mestrando no ensino de História na Universidade Estadual do Maranhão. Ele é cantador e curador. O espaço é seu, Marcos. É muito difícil a gente entender o processo de domesticação da Jurema, né? A Jurema, para nós aqui no mundo tropical norte do Atlântico, né? Tanto no Maranhão como aí em Pernambuco, ela faz parte de uma medicina da floresta, assim como a ayahuasca faz parte de uma medicina da floresta dos Andes, assim como a maconha faz parte de uma medicina das florestas temperadas, né? Desses locais que são diferentes, mas que nos alcançaram, né? Quando nos alcançaram? Nos alcançaram a partir do contato transatlântico. O que a gente percebe hoje no patrimônio edificado é que eles contam uma história que não está escrita, por exemplo, né? A gente sempre ouve falar que o Maranhão ele foi colonizado através da monocultura do algodão e do açúcar. Mas quando a gente vai no centro histórico da ilha de São Luís, a gente vê fábricas de cânhamo, como o Setama, né? E as principais fábricas da ilha eram fábricas de cânhamo. O não dito, ele cria
o lugar de ocupação dos espaços, né? Então, negar uma história, negar uma longa duração, faz parte de um projeto político de proibição e de demonização, né, desse elemento, que é um elemento milenar. Então, com o mercantilismo europeu, nesse processo de invasão, né, implantação de uma monocultura em uma área de floresta, o cânhamo ele foi trazido para cá, principalmente para o Maranhão, no século XVIII, com a Companhia de Comércio do Maranhão Grão-Pará. E o que a gente sabe é que a maior parte da economia maranhense girava em torno disso, por mais que essa representação histórica não esteja escrita, sabe? Principalmente com a exploração do petróleo, né, a partir da Revolução Industrial Europeia, que aconteceu de fato nos Estados Unidos, o cânhamo ele enfraqueceu. Olha só, a indústria do cânhamo, que é uma indústria portuguesa, principalmente porque Portugal tinha maior contato com esses povos de África que manejavam essa espécie, né? Ela ficou obsoleta em relação a indústrias chamadas de inovadoras, né? Norte-americanas. Tanto é que o Maranhão entrou em crise no final do século XVIII, início do século XIX, justamente porque o cânhamo ele era dependente do plantation, né? Do trabalho escravizado. E já essa nova forma de escravidão, né, que é a exploração do plástico, as megas indústrias, essa coisa fordista que apareceu, fez com que o Maranhão entrasse em crise. Né, porque o nylon, por exemplo, substituiu o cânhamo para fazer toldo, corda de navio, enfim, peças variadas. Assim como o cimento substituiu o cal, né, que antes era feito com as conchas. Então, na longa duração, a gente tem essas readequações, né? Só que a história, ela nunca foi fiel a este processo, né? Principalmente essa história que nos apresenta. Quando a gente ouve falar sobre a história do Maranhão, a história do Brasil, a gente nunca ouve falar de cânhamo. Por mais que a gente saiba que os povos originários aprenderam a utilizar essa medicina, e que os povos africanos, por mais que trabalhassem nas plantações de cânhamo, eles conseguiram manter as suas tradições de pegar a flor, né, e da flor fazer um cigarro e fumar, e a partir daí ter uma forma de sobreviver, de resistir, né? Muita gente resistiu, acredito, por causa do cânhamo, por causa da maconha. Tanto é que a gente vai hoje no interior do Maranhão, principalmente na Baixada Maranhense, são plantações e plantações de pessoas que há 20 anos atrás, 30 anos atrás, não sabiam nem que a maconha era droga. Porque são povos que têm energia elétrica há 10 anos atrás. Assim, meu avô mesmo fumava maconha todos os dias, plantava, porque o avô dele plantava, porque o bisavô dele plantava. Muito provavelmente ele é de São Bento, né? Todos são de São Bento. E o Barão de São Bento, assim como o Barão de Pinheiro, assim como o Barão de Guimarães, assim como o Barão de Alcântara, esses grandes barões, todos eles tinham fazenda de plantação de cânhamo aqui no Maranhão, né? Com as proibições, começaram os tráficos, as plantações começaram a ser perseguidas, principalmente na segunda metade do século XX, né? Com uma política pesada de enfrentamento a isso, toda sorte de preconceito que existia contra as drogas foi direcionado à maconha, né? Porque era um elemento utilizado por preto e por indígena. A gente agradece demais, Marcos, por essa troca. Muito bom aprender e desvendar as memórias escritas, contadas e impressas nas paisagens. Vamos escutar agora a música Acaso Sertanejo, de Núbia Rodrigues, musicista e compositora maranhense que é destaque na cena independente atual. Já já estamos de volta.
não te reinventou. Nesse momento acabou do mato pouco sobre você. Oh, anda pelas bandas do sertão sem alento. A miséria fez sua rotina em 2 tempos. Desde que nasci até a hora de morrer. Passa o dia, passa o tempo, não te reinventou. Nesse momento acabou do mato pouco olho sobre você. Anda pelas bandas do sertão sem alento. A miséria fez sua rotina em 2 tempos. Desde que nasci até a hora de morrer. Porque o sertanejo antes de tudo um forte. Mas não se engane que aqui falta sorte, sorte e um dono pra dar o que de comer. Porque o sertanejo antes de tudo um forte. Mas não se engane que aqui falta sorte, sorte e um dono pra dar o que de comer. Oi, 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 oi. Oi, 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 porque o sertanejo antes de tudo um forte, mesmo sem ter pão ou norte. Só o Nordeste que castiga os montes e traz consigo dó do açoite. A mão calejada de enxada aperta a mão encharcada de sangue do povo guerreiro. Vos apresento acaso sertanejo. Sertanejo antes de tudo um forte, mesmo sem ter pão ou norte. Só o Nordeste que castiga os montes e traz consigo dó do açoite. A mão calejada de enxada aperta a mão encharcada de sangue do povo guerreiro. Vos apresento acaso sertanejo. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Calejada de enxada aperta a mão encharcada de sangue do povo guerreiro. De sangue do povo guerreiro. Vos apresento acaso sertanejo. Programa Frequência Natural, o espaço de debate da agroecologia aqui na Rádio Frei Caneca. Estamos de volta com Frequência Natural. Hoje o assunto é maconha, medicina que acompanha a humanidade há milhões de anos. No manejo milenar, na agricultura familiar, na indústria e na saúde. Vamos conversar agora com Rose, uma das 5 mães do coletivo Mães Independentes. Mulheres negras, periféricas, mães atípicas que lutam diariamente contra o preconceito. Todas autorizadas a cultivar maconha. Mulheres cultivadoras que lutam pela agricultura orgânica e a autonomia na saúde. Seja muito bem-vinda, irmã Rose. É uma honra ter tu aqui com a gente. Se apresenta para as ouvintes e para os ouvintes contando sobre a tua relação com a maconha antes de saber que era o melhor remédio para a saúde da tua filha e também da importância, né, do coletivo Mães Independentes nessa caminhada. Meu nome é Rosineide e sou mãe de Débora Vitória, uma criança autista de 11 anos. Após terminar o óleo que eu tinha comprado, fiquei meio desesperada, porque não sabia onde comprar, né? E não tinha acesso. E fiquei perguntando às mães, procurando uma mãe que pudesse me falar. E aí, quando eu soube que assim, eu podia comprar, tinha que dar entrada para comprar importado, entrada na justiça, tudo. Então, eu achei muito complicado, assim. E aí, eu fiquei desesperada, sem saber como fazer para conseguir o óleo novamente, né? E foi aí que eu conheci as associações, conheci 2 associações que eu passei por lá. E lá na associação eu conheci um cultivador que ajuda, né, que auxilia muito
as mães são os cultivadores anônimos da vida, que dá um suporte bem legal para as mães na ilegalidade, né? Então eu conheci a planta, comecei a plantar com muita dificuldade e tudo, mas conseguia plantar, aprendi a fazer clone, aprendi a extrair o óleo. E quando eu saí da última associação, teve outras mães também que saíram. E aí começamos a nos encontrar, eu, Risoneide, Patrícia e Elaine. E aí que somos hoje, temos Cessa também, que somos do grupo Mães Independentes. Formamos o coletivo Mães Independentes hoje. Então, foi assim que a gente se conheceu nas associações e ficávamos nos encontrando nas praças, trocando conhecimento, falando sobre as dificuldades, né? Cada uma ia falando sobre a planta, como é que plantava e tal. E ali a gente foi trocando muitas ideias até hoje formarmos o grupo de mães independentes que estamos hoje na condição de legalizada, né? Hoje com habeas corpus, a gente hoje planta com autorização. É diferente porque antes a gente tinha muito medo, né? A gente plantava porque precisava para os nossos filhos, estava correndo risco de ser presa, né? De ir para a cadeia, e eu tinha muito medo disso mesmo, dos vizinhos ver qualquer coisa assim, e eu ir presa. Olá, Rose, obrigado pela sua participação aqui no programa, uma alegria te escutar. Imagino que todas vocês, mães, enfrentaram e ainda enfrentam muitos preconceitos. E, Rose, durante todos esses anos de luta, a gente sabe que a caminhada não foi simples. E conta um pouco do seu sentimento ao cultivar a maconha antes e depois de conseguir esse habeas corpus pela justiça. Hoje todas nós temos habeas corpus, né? Demos a entrada às 5 no nosso HC. Todas nós hoje temos o nosso HC, o nosso habeas corpus. Todas nós podemos plantar maconha para os nossos filhos, porque as pessoas têm um preconceito, né? Não quer nem falar o nome maconha, como eu já encontrei terapeutas de minha filha, médicos, que não aceita, que não queria nem que eu falasse. Não fale esse nome para sua filha. Eu não tenho como falar outro nome, é maconha, né? Se fosse outra erva, a gente dava outra erva, mas é maconha. E a maconha foi deixada por Deus, é um preconceito que todo mundo tem. Até eu mesmo tinha antes, né? De falar que a maconha, quem fuma maconha é para fazer o mal. E hoje eu tenho a minha mente, graças a Deus, eu hoje entendi que existe maconha para tudo. Existe maconha para você dormir, existe maconha para deixar você alegre, existe maconha que te deixa mais inteligente, que faz você pensar. Então, assim, existe maconha para tudo. Maconha é um remédio, né? As pessoas que fumam não sabem, mas estão se tratando, mesmo que de forma errada, porque a combustão é que causa o mal, né? Não pode. Mas a maconha é um remédio, é uma erva natural que eu assim, espero um dia antes de morrer, não sei, ver que todo mundo plante maconha no seu quintal. A maconha é uma planta que está enchendo os olhos das indústrias em muitos lugares do mundo. Mas sem mudar a maneira de fazer agricultura em larga escala, nada vai ser diferente. Agroquímicos também podem estar presentes em remédios e medicamentos naturais. Por isso, o coletivo das mães independentes luta também por uma produção orgânica, que seja capaz de se desenvolver com a melhor qualidade possível. Rose, conta pra gente como é plantar em uma cultura de respeito à terra e o que é feito na prática para estimular uma colheita saudável e sem químico. Quanto a essa PL 339, eu não sou a favor, assim, porque vejo que ela não contempla o autocultivo, né?
só contempla associações e indústrias farmacêuticas que vão vir aqui e explorar, né, as mães e os pacientes de maconha, né? Eles querem o dinheiro. Então, eu acho que, assim, essa parte devia ficar com os agricultores, na agroecologia, o pessoal devia plantar, né? Todo mundo ter o SUS fornecer, mas plantado pelos pequenos agricultores, né? Para poder favorecer todos e não a grande indústria, né? A indústria farmacêutica, que o lobby farmacêutico. Isso eu acho muito errado. Então, eu não sou a favor da PL 339. Vejo que, em parte, entre aspas, é um grande avanço, mas é um avanço que não nos contempla. Então, não acho isso viável. Foi massa, Rose. A gente agradece muito esse tempo com você aqui no Frequência Natural e deixo esse espaço reservado para você mandar alguma mensagem que queira transmitir para os nossos ouvintes. Queria deixar um recado aqui para as mães, né? As mães que não conhecem o óleo de cannabis, o óleo da maconha, que não tenha preconceito, procure pesquisar, se informar, contato com outras mães. Nós do Grupo Mães Independentes podemos dar o suporte, como a gente já dá suporte a algumas mães que nos procuram, a gente orienta, né? A gente não dá óleo porque o nosso HC restringe ao óleo ser para nossas crianças, mas a gente pode orientar as pessoas, né? Orientar a respeito e falar da nossa experiência, o que a gente pode falar de como plantar, né? De como conseguir o HC. Isso as pessoas podem nos procurar e nós damos esse suporte, né? Para as mães. É isso que eu falo, que não tenha preconceito, não espere precisar para apoiar. Porque a maconha não é esse bicho que as pessoas pintam, é uma planta, é uma erva medicinal, como toda ela, que Deus deixou na face da terra para que nós possamos utilizá-la. E utilizá-la muito bem, porque é uma planta que faz bem a muitas patologias, serve para muitas patologias. Então, para o Alzheimer, mal de Parkinson, autismo, Alzheimer. Então, não tenha preconceito contra a maconha. Acho muito importante vocês abordarem, né? Trazerem essa matéria para que a gente possa estar falando, né? Falando da maconha, do óleo de cannabis, que tanto bem tem feito a nossas crianças e que serve para várias patologias. Então, não tenha preconceito, não espere precisar para apoiar. A maconha está aí e a gente precisa conhecer cada vez mais, estudar. Há um mundo a se conhecer na cannabis, na maconha. Então, é prazeroso quando você conhece que é uma planta milenar, que vem há milhares de anos sendo utilizada, né? Seja em vários aspectos, seja no medicinal, espiritual, né? Então, é uma planta que tem muito a se conhecer, rica em conhecimento e rica em patologia, em remédios que podem ser feitos sobre ela, né? Também quero agradecer à Rádio Freicaneca aqui, que abre esse espaço para a gente poder se expressar e falar e já deu oportunidade já veio Elaine, já veio Ceissa, né? E agora eu estou vindo falar da minha experiência, então, com minha filha. Então, muito, muito, muito obrigado, muito, muito obrigada mesmo. Sou muito grata a vocês por essa oportunidade. Tchau. Programa Frequência Natural. O espaço de debate da agroecologia aqui na Rádio Freicaneca.
volta com Frequência Natural. Você escutou Violeta, de Isabel da Loca, pernambucana de Buí, que aprendeu a tocar pife ainda menina, e ficou conhecida assim quando, por muita dificuldade, teve que morar em uma gruta lá na Paraíba, onde viveu por 25 anos. Salve, Isabel da Loca! E vamos continuar com a nossa prosa. Hoje o nosso programa está falando sobre a maconha e agora vamos receber Érica Santos, advogada criminalista, assessora jurídica da Acolher, Associação Brasileira de Cannabis e Saúde, e membro da Reforma, Rede Jurídica pela Reforma da Política de Drogas. Seja bem-vinda, Érica, e aproveite e se apresenta melhor, explica para a gente a importância do trabalho da Rede Reforma na construção de uma política de drogas coerente no Brasil. Boa tarde, eu sou Érica, sou advogada criminalista, atuo sobretudo com ênfase na lei de drogas, assessoro juridicamente a Associação de Pacientes Terapêuticos e Medicinais de Maconha, a Acolher, que é a Associação Brasileira de Cannabis e Saúde, e também sou membro da Rede Reforma. A Reforma, que é a Rede Nacional de Juristas pela Reforma da Política de Drogas, é uma associação de advogadas e de advogados e também de estudantes de direito que atuam em algumas frentes, né? Que é a frente de facilitação de acesso à justiça para as pessoas atingidas historicamente pela política de drogas, que é levada a cabo no Brasil, sejam essas pessoas usuárias, selecionadas pelo sistema de justiça criminal que está posto, sejam essas pessoas pacientes medicinais, familiares de pacientes medicinais. A gente atua também no compartilhamento de informações jurídicas, né? Também na educação sobre política de drogas e sempre pautando uma reforma dessa política que passa pela descriminalização, pela legalização e regulamentação de todas as drogas. É importante destacar que a reforma, todos os membros da reforma entendem que a atual política de guerra às drogas é um instrumento de controle, de estigmatização, né, de encarceramento e genocídio daqueles que compõem as camadas populares, né, e que em sua maioria são negros e negras, porque o racismo ele é estruturante, né, das relações de Estado no mundo, no Brasil e no mundo, como bem pontuado pelo professor Silvio Almeida, né, que é um jurista, um intelectual fundamental para entender Estado, direito e a questão racial. Érica, você faz parte de um trabalho coletivo que resultou nas primeiras autorizações de cultivo domiciliar de maconha no Pernambuco. Imagino que o processo para alcançar esse objetivo teve muitas etapas. Compartilha com a gente um pouco desse processo. O tema da regulamentação da maconha no Brasil caminha a passos lentos, né, em relação a outros países do mundo. Foi assim também com o processo de abolição da escravidão. Como eu disse anteriormente, a questão racial está diretamente ligada à política criminal de guerra às drogas e ao controle penal exercido por parte do Estado, né? Nesses passos lentos é que vários atores sociais, a partir de 2014, vão estar ali se reunindo com maior afinco no tema das drogas, né? Usuários de drogas, pacientes medicinais, mães de pacientes medicinais, cultivadores e jardineiros vão estar se reunindo, vão estar debatendo e vão estar incidindo na política nessa temática, né? Então, nesse mesmo contexto, começam a surgir várias associações no Brasil e em Pernambuco também. Essas associações sempre vão estar, a grande maioria, né, associações antiproibicionistas, que estão ali pautando o autocultivo como uma cláusula pétrea, como uma desobediência civil organizada e como uma forma de garantir algo que o Estado não garante por falta de regulamentação, já que a lei federal, a lei de drogas, prevê o cultivo doméstico para fins medicinais, mas o Estado ainda não regulamentou isso. A Anvisa, quando teve oportunidade, arquivou a pauta do cultivo doméstico. Então, é nesse cenário que em Pernambuco, ano passado, em 2019, vai se articular a sociedade civil, a Defensoria Pública da União e o movimento social, né?
para, no âmbito do judiciário, buscar precedentes pioneiros no sentido de garantia do direito constitucional à saúde e à dignidade humana, deferindo salvo-condutos individuais para mães de pacientes e pacientes cultivarem sua maconha e produzirem seus medicamentos. Nesse sentido, afastando para essas mães o braço repressivo do Estado. A gente sabe, essas mães, elas são responsáveis pelos seus filhos e muitas delas são arrimo de família e sem esposo para compartilhar a criação e a responsabilidade, né? A gente sabe que é sabido por todos que o Estado ele é violento e seletivo, né? E que essas mulheres, elas ocupam o lugar alvo da política de repressão às drogas. E todo o perfil de todas essas pessoas assistidas, esses pacientes das associações, essas mães que não necessariamente estão nas associações, mas já passaram por associações e que hoje estão aí de maneira autônoma e organizada, garantindo a qualidade de vida dos seus filhos, junto com a reforma que vai estar cedendo à Defensoria Pública todo o conhecimento técnico da rede, né, da tese jurídica dos seus fundadores e que tem sido aprimorada até hoje por todos os advogadas e advogados que compõem a rede. E a gente consegue essa organização civil, só a luta muda a vida, e a gente conseguiu sim, ano passado, precedentes muito bons aqui no estado, né? A gente teve esse deferimento de 9 casos, se não me engano, de salvo-condutos individuais aqui, de pessoas cumprindo o papel que o Estado não cumpre. É incontestável que o racismo estrutural gera uma guerra do Estado contra o povo negro, né? Uma ilusão de que essa guerra contra as drogas é eficiente de alguma forma. Lutar pela legalização passa também pela luta contra o cárcere e contra esse sistema penal atual. Quais são as alternativas propostas e as expectativas de uma reforma política de drogas nesses aspectos, Érica? Pensar uma reforma da política de drogas que faça um enfrentamento ao encarceramento em massa e ao sistema penal atual, a gente tem várias propostas, né? Inclusive a Plataforma Brasileira de Política de Drogas tem uma nota com propostas, a SBPC tem também tem nota com propostas, mas basicamente algumas dessas propostas passa por uma perspectiva inclusiva de acesso ao medicamento, por exemplo, falando de maconha, ter esse acesso pelo SUS, né, na forma da farmácia viva. Tem também a perspectiva de reparação social e histórica, né, que é preciso reavaliar a prisão de indivíduo por uso ou por porte de maconha. E nesse sentido, pensar uma política tributária, né, vez que, sendo a maconha regulamentada, o Estado amarre esse repasse público para fazer esse reparo aos danos causados pela proibição, né? E sobretudo essas pessoas que estão aí, que são a clientela, né, do sistema penal, dos presídios. A população carcerária feminina hoje, metade dela diz respeito ao crime de tráfico. A população carcerária masculina, 45%, 47% dela diz respeito a crime de tráfico. E todos com varejo, sabe? Com coisa pequena. Porque hoje nós não temos sequer um critério objetivo na lei de drogas que diga o que é uso pessoal e o que é tráfico de drogas. Quem faz essa distinção é a polícia, e a gente sabe, como já foi dito, que a questão racial, ela pauta todas as relações, ela pauta essa relação da abordagem policial a uma pessoa negra, a uma pessoa usuária negra e a uma pessoa usuária branca. Então, pensar essa perspectiva de reparação social e histórica é fundamental. Pensar uma política tributária que faça esse repasse público para essa reparação da proibição é fundamental.
criar centros de recuperação para acompanhamento interdisciplinar de dependentes químicos, como Portugal tem isso, é fundamental. Não aos moldes das comunidades terapêuticas, que é o que a gente vê aqui no Brasil, e que são aí lideradas por líderes religiosos, né, que se utilizam de charlatanismo, né, de muito trabalho e pouco acompanhamento adequado e profissional desses dependentes químicos. Então, e por último, e não menos importante, regulamentar todas as drogas, né? Eu já falei aqui na apresentação que os membros todos os membros da reforma são antiproibicionistas. São advogados que entendem que o tema da maconha é sim um paradigma, né, de acesso, assim, para iniciar essa regulamentação, né? Mas todos nós entendemos que todas as drogas precisam ser regulamentadas. A gente agradece muito a sua disponibilidade, Érica. Foi muito importante ter esse debate aqui no nosso programa e saber um pouco mais sobre essas caminhadas de luta e resistência, principalmente dentro do meio jurídico. Já a gente está de volta depois do intervalo rapidinho. Programa Frequência Natural. O espaço de debate da agroecologia aqui na Rádio Frei Caneca. Estamos de volta com Frequência Natural. A gente agradece sua audiência e seguimos com o programa. Vamos escutar agora a coluna antiproibicionista, preparada pela companheira Fran Silva, que é militante antiproibicionista e constrói a Marcha da Maconha no Recife. Olá a todos que estão nos ouvindo. Eu sou Fran Silva. Falar sobre o antiproibicionismo é desafiante tanto diante do acesso à informação, porque a proibição ela impede que possamos debater sobre isso de uma forma mais transparente, mas que inclusive a gente tem no Brasil uma produção muito boa sobre dados e pesquisa que demonstra que o modelo proibicionista é um modelo que afeta muito mais a sociedade do que a protege, e porque também falar sobre antiproibicionismo, dialogar sobre uma nova política de drogas, é dialogar também sobre um modelo de sociedade que foi imposto, que nos foi colocado. Desde que existe a humanidade, existe o uso de droga para vários fins. Substâncias disponíveis na natureza, elas sempre foram usadas na forma de chás, em alimentos e medicamentos, passando pelos usos recreativos e religiosos. O fato é que as civilizações que nos antecederam, elas sempre conviveram com substâncias capazes de alterar a consciência, que são as chamadas plantas sagradas, e um dos vegetais que tem interagido com a humanidade, tendo seus primeiros registros há 10 mil anos antes de Cristo, é a maconha. Mas você sabia que nem sempre a maconha ela foi proibida no Brasil? As leis que iniciaram a política de perseguição à maconha, elas datam períodos próximos à abolição da escravidão. Muito popularizada que era entre os negros, a maconha ela foi proibida como uma forma de controle social desse povo. A perseguição ao uso da maconha também faz parte da política de perseguição às religiões de matriz africanas, o samba, a capoeira e todas as formas de resistência da cultura negra que passa a ser proibida nessa época. A cerca de um século, essa tradição ela passa a ser permeada por repressão, violência, que de alguma forma naturalizamos e aceitando essa forma de lidar com as questões da droga sob essa perspectiva de repressão do direito penal, mesmo essa proibição sendo recente, inclusive. Então, a política de drogas, de uma forma oportunista, que é chamada de guerra às drogas, mas que, na verdade, a gente sabe que é uma guerra contra as pessoas, onde os que mais morrem são os mais vulneráveis, só tem legitimado cada vez mais a violência, a morte e essa desigualdade social que tem na favela o seu alvo principal. Então, a gente discutir sobre esses impactos do proibicionismo, pensando uma nova política de drogas para a nossa cidade e para o nosso país, se faz necessário e urgente, e é uma tarefa não só dos usuários de drogas, mas de toda a sociedade que também é atingida por esse modelo. O fracasso dessa guerra a gente vê diante dos dados que mostram como o consumo de drogas não diminuiu e o comércio ilegal não acabou com a proibição. O Brasil tem uma população prisional que não para de crescer. Segundo os dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, nós temos a terceira maior população prisional do mundo. Não é possível a gente construir uma estratégia sem discutir os impactos que essa guerra às drogas nas nossas vidas e sem pensar em soluções que incluam a periferia e dê oportunidades para superar décadas de políticas fracassadas. A gente quer reparação.
A gente precisa discutir sobre esse desencarceramento, que significa pensar e repensar os presos provisórios no primeiro momento. E discutir sobre a legalização das drogas, que não basta só descriminalizar o usuário. Porque quando a gente demarca a guerra às drogas, não estamos falando meramente na liberdade individual de ser usuário de droga. A gente está negritando que essa narrativa tem servido para encarcerar uma parcela da população com uma política de segregação e discriminação racial. Afinal, uma pesquisa feita pelo Centro de Estudo da Segurança e Cidadania, que é o CESEC, mostra que as drogas que causam mais problemas de saúde e morte estão legalizadas, que é o álcool e o tabaco. Enquanto isso, as drogas ilegais elas servem como desculpa, como motivo para as ações da polícia nas favelas, matando muito mais do que a droga em si. Com ou sem proibição, o consumo das drogas legais ou ilegais ela já é um problema de saúde pública. A proibição, evidentemente, ela falha em seu pressuposto de garantia de saúde pública, já que as pessoas seguem consumindo substância psicoativa, porém sem controle de qualidade, e traz consigo junto essa violência do mercado ilegal e do Estado, esse encarceramento em massa e a penalização das pessoas pobres, impedindo dos usos religiosos e medicinais. A gente precisa investir dinheiro público onde ele realmente será útil. No caso de prisões das pessoas envolvidas no mercado de drogas, poderia ser usado, por exemplo, para melhorar o atendimento a usuários de drogas do serviço de saúde. A gente precisa repensar o sistema de justiça para que se organize não pela vingança e punição, mas principalmente pela restauração e reconciliação. É impossível a nova política de drogas no Brasil sem a participação direta das mulheres e das pautas trazidas pelo feminismo. É pela vida das mulheres que também lutamos pela legalização da maconha. Como diz Angela Davis, só seremos livres em um mundo sem prisões e a verdadeira liberdade só será com igualdade. Muito massa, Fran. A gente agradece muito essa colaboração aqui no Frequência Natural. A gente vai descobrir o que o Thiago preparou pra gente no Momento Punk de hoje, né? Olá, minha gente! Vamos nessa para mais um Momento Punk? Esse tempinho especial para falarmos das plantas alimentícias não convencionais. E hoje, para dar continuidade no tema, eu vou falar sobre essa plantinha sagrada, mundialmente conhecida e consumida, que é a cannabis, popularmente conhecida como maconha ou marihuana. O uso medicinal dessa planta é amplamente conhecido e cada vez mais explorado, como já foi visto no programa de hoje, né? O que impulsiona debates no mundo todo sobre a regulamentação do cultivo e do consumo. Mas igualmente exponencial é o seu uso na gastronomia. É isso mesmo. Ou você não sabia que essa planta é comestível? Não só é comestível, como é muito versátil. Come-se as folhas, as flores e as sementes. É uma planta muito rica em vitamina E, magnésio, fósforo, ferro e proteínas. Uma forma muito popular de se utilizar essa planta na cozinha é através da manteiga, que se faz com as flores. E uma outra é o leite das sementes, muito rico em proteínas. É possível utilizar os dois como substitutos em diversos pratos, doces e salgados. Em vários lugares do mundo, chefes de cozinha vêm aderindo a esse ingrediente nas suas receitas e tornam essa punk uma promissora protagonista no mercado gastronômico. É muito fácil encontrar os famosos space cakes, os brownies de maconha, nos coffee shops, onde é regulamentado o consumo de cannabis, bem como uma grande variedade de doces, que vão de chocolates, pirulitos, bombons, enfim. Mas não é só de doces que vive a maconha. A pizza, por exemplo, está ficando cada vez mais popular. No Canadá, Estados Unidos, Amsterdã, Uruguai e até no Camboja, tem pizzarias com foco em cannabis. Além disso, é cada vez mais presente em restaurantes de alta gastronomia. É importante lembrar também que essa planta tem uma imensa gama de variedades e que nem todas causam efeitos entorpecentes. E além disso, que o uso consciente é direcionado para cada ocasião. Para que a gente possa desmistificar o consumo de cannabis, precisamos entender que ela é uma planta muito diversa e versátil. Precisamos observar que ela é amplamente explorada nos mais diversos campos das ciências e utilizar esses conhecimentos a nosso favor. A maconha é mais uma punk que foi marginalizada pela colonização e que agora vem sendo pouco a pouco novamente normalizada. Mas não podemos esquecer que é uma planta de uso milenar, que é uma planta que fez e faz parte da história humana. Ela acompanhou o desenvolvimento da escrita com a confecção de papéis, acompanhou a vestimenta na produção de tecidos e cordas, que inclusive foram usadas no transporte naval, fez e faz parte da alimentação animal e humana, curou e cura com suas propriedades medicinais. Então não há motivo para essa demonização que se faz em torno dela, sabe? Pelo contrário, sobram motivos
para olhar com carinho, para admirar e respeitar. Da mesma forma que a gente deveria fazer com o resto da natureza, né? É cuidando que a gente constrói. Espero que vocês tenham gostado desse Momento Punk de hoje. Um cheiro bem grande e até a próxima. Boa, Tiago. Muito obrigado por mais essa colaboração, desmistificando também outros usos da maconha. Você aí sempre inspirando e fortalecendo o movimento por uma alimentação, além de tudo, ancestral. Tenho certeza que está inspirando muita gente por aí. É isso mesmo, valeu demais, honorável Tiago. Sempre um momento muito especial aqui no Frequência. E agora nós ficamos com o último som de hoje, a música Maconha, de Caio B e Cas Dub, do álbum Música Anábica Parte 1, de 2017. Vou debater maconha, falar sobre maconha. Na marcha da maconha vou defender a maconha. Pra nós queimar maconha e nós plantar maconha. Ô dona presidenta, faz favor legalizar maconha, 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 maconha. E eu vou plantar maconha e vou regar maconha, vou adubar maconha e também podar maconha, e vou colher maconha e vou secar maconha, fazer a reunião pra gente climatizar maconha, 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 maconha. Vou deschavar maconha e espalhar maconha, vou enrolar maconha e vou apertar maconha, vou acender maconha e vou tragar maconha, deixar pros meus parceiros também poder fumar maconha, 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 eu vou fumar maconha, vou cultivar maconha, eu vou comer maconha e também vestir maconha, bolinhos de maconha, brigadeiros de maconha e uma camiseta escrito I love maconha. A gente está chegando no finalzinho, mas não podia faltar a nossa dica audiovisual. E hoje a gente traz o documentário Mãeconheiras, a história de mulheres, mães que moram aqui no Pernambuco e que lutam para garantir uma qualidade de vida, a vida delas e das suas filhas e filhos. Aborda a necessidade de se debater o uso e a proibição da maconha no Brasil. O documentário foi lançado esse ano através do projeto Documentando, que é um projeto de formação audiovisual com teoria e prática cinematográfica que está em atividade há mais de 10 anos. Foi muito bom estar aqui hoje, eu sou Pedro Saldanha e me despeço de vocês. O link para a dica audiovisual dessa semana está disponível no nosso Instagram. Acesse lá, @Frequência Natural. Eu sou Lara Moura, agradeço muito a oportunidade de estar por aqui com vocês. E se quer ouvir os episódios antigos ou escutar esse aqui novamente, é só acessar os nossos perfis no YouTube ou no Spotify. Ajudem a construir o Frequência Natural enviando um e-mail para o programa frequencianatural@gmail.com. Eu sou Renan Jamaica e também me despeço. Foi um prazer estarmos juntos falando sobre essa planta tão especial. O programa Frequência Natural é uma produção do coletivo Família Baobá. A apresentação de Lara Moura, Pedro Saldanha e Renan Jamaica.
Nos trabalhos técnicos, Guto Rasta e Guilherme Matos. Freicaneca FM, a rádio pública do Recife. Programa Frequência Natural. O espaço de debate da agroecologia aqui na Rádio Freicaneca. O programa Frequência Natural é uma produção da sociedade civil para a Freicaneca FM, a rádio pública do Recife.